Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Neste podcast nós vamos falar a respeito das organelas citoplasmáticas. Eu dividi o podcast em dois, tá? Então nesse primeiro podcast nós vamos falar de ribossomos, retículos e complexo de Golgi, tudo bem? Os ribossomos são as organelas não membranosas, são aquelas organelas que aparecem obrigatoriamente em todas as células, assim como a membrana plasmática, o hialoplasma e o material genético. Os ribossomos são formados por RNA ribossômico associados a proteínas de sustentação. Lembrando que o RNA ribossômico é um dos tipos de RNA, assim como o RNA mensageiro, RNA transportador. Todos eles são originados por transcrição, por genes do DNA, e são originados dentro do núcleo. Só que o RNA ribossômico, especificamente, ele é originado por alguns cromossomos especiais, organizadores do nucleolo, que apresentam satélites, são chamados cromossomos acrocêntricos, tá? Que são 5 pares que nós temos dentre os nossos 23 pares do total. Os ribossomos se concentram no nucleolo, que é o local onde eles sofrem sua maturação, e quando eles estão prontos para realizar a tradução, eles saem do núcleo, atravessam os poros da carioteca e vão em direção ao hialoplasma, e eles vão atuar na síntese de proteína. Tá? Eles ocorrem em todas as células, como eu falei, desde as bactérias até as células animais. E no citoplasma, os ribossomos podem aparecer de duas formas. Ou eles estão soltos, livres no citoplasma, onde eles se agrupam para formar os poliribossomos, ou então eles podem estar aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Nesse caso, a diferenciação, de poliribossomos e retículo rugoso é que normalmente as proteínas produzidas nos ribossomos, que são para consumo interno da célula, são produzidas nos poliribossomos. E as proteínas que são produzidas com a intenção de exportação, como hormônios, normalmente são produzidas nos ribossomos do retículo rugoso. Tá? Também nós encontramos ribossomos nas mitocôndrias e cloroplastos. Então, veja, nós temos organelas citoplasmáticas que têm ribossomos no seu interior. Esses ribossomos são mais próximos do procarionte do que mesmo do eucarionte, o que reforça aquela teoria da endossimbiose, onde mitocôndrias e cloroplastos teriam se originado de bactérias ancestrais. A mitocôndria de uma bactéria respiradora, que teria sido englobada por uma célula eucarionte fermentadora, e o cloroplasto, posteriormente, foi englobado, uma bactéria fotossintetizante, foi englobado por essa célula respiradora e passou a dar origem a uma célula vegetal. Veja assim que, na origem, a mitocôndria veio antes do que o cloroplasto, porque é possível você encontrar células que possuem só mitocôndrias, como células animais, células de protozoários, células de fungos, mas você não consegue encontrar células que tenham apenas cloroplasto. Toda célula que tem cloroplasto tem mitocôndria na sua composição também. Então, isso explicaria que a mitocôndria é mais antiga que o cloroplasto. Tá? Uma das diferenças entre os ribossomos procariontes e eucariontes está na sua densidade, das proteínas que o formam. A classificação dos ribossomos procariontes, eles são classificados em 50S e 30S, a subunidade maior e a sua subunidade menor, enquanto os eucariontes são de 60S e 40S. Essa diferença é importante para a atuação de antibióticos. Existem antibióticos que atuam especificamente nos ribossomos bacterianos, que não faz efeito nos ribossomos eucariontes, e isso acaba sendo um benefício muito grande, tá bom? Então, sempre lembrar ribossomo associado à síntese proteica. O ribossomo em uma cidade é como se eles fossem as fábricas da cidade que produzem, as substâncias, os produtos de consumo da cidade, que seriam as proteínas da célula, tá bom? O retículo endoplasmático geral, tá? Ele é originado da membrana plasmática, é um dos maiores, organelas ali no interior da célula, originado diretamente da membrana plasmática por invaginações da membrana. É uma pequena rede de canais que interliga toda a célula. Então, fazendo associação com a cidade, é como se o retículo fosse as ruas e avenidas da cidade, tá? A membrana do retículo, aliás, a membrana de todas as organelas membranosas, ela é idêntica à membrana plasmática, uma bicamada de fosfolipídio. Lembrando que não ocorre em células procariontes, procarionte apenas ribossomos. A classificação de retículo endoplasmático, ele pode ser classificado em liso, também chamado de agranular, pois não possui ribossomos aderidos à sua superfície. Retículo endoplasmático rugoso, ou HAIR,
tá? Possui ribossomos aderidos à superfície, daí o nome rugoso ou granuloso. E existe também um tipo de retículo especial nos neurônios, conhecido como corpúsculo de início ou substância de início, tá? Que é o nome dado ao retículo dos neurônios quando visto ao microscópio. O retículo liso, ou REL, as funções: distribuição de substâncias na célula, porque ele é um retículo, então ele transporta, é uma rede de transporte. Produção de lipídios, entre eles ácidos graxos, fosfolipídios e colesterol, tá? Produção de hormônios sexuais, como a testosterona e o estrógeno. Armazenamento de cálcio na célula muscular, no miócito, que vai ser fundamental para a contração muscular. E desintoxicação do organismo de álcool, drogas e medicamentos no fígado. Ou seja, a gente sempre vai ter que associar um órgão, tá, com a sua função e a sua concentração de organelas. Então, se eu imaginar, tecido adiposo tem bastante retículo liso, os testículos e ovários têm bastante retículo liso, né? A musculatura, por ter esse armazenamento de cálcio, também tem bastante retículo liso, o fígado tem bastante retículo liso, tá? Então, é sempre importante fazer essa associação. O retículo rugoso, ou HAIR, também, assim como o retículo liso, tem a função de distribuição de substâncias através da célula. Produção de proteínas, porque tem os ribossomos presentes. Que tipo de proteína é produzida no HAIR? Enzimas lisossômicas, que posteriormente serão enviadas para o complexo de Golgi para dar origem ao lisossomo. Proteínas de membrana plasmática, entre todas aquelas proteínas que nós estudamos na membrana, canal de proteína, receptora, sinalizadora, proteína enzimática e todos aqueles tipos de canais, todos aqueles tipos de proteínas de membrana que nós vimos. Enzimas digestivas, tá, que vão ser liberadas nos órgãos como estômago, como intestino também, são de origem proteica e produzida no retículo rugoso, tá? E o complexo de Golgi foi descoberto pelo italiano Camillo Golgi em 1898. Ele é formado por conjunto de bolsas achatadas entre 6 e 20, chamadas de dictiossomos, tá? Essa pilha de dictiossomos é chamada de complexo de Golgi. Uma vesícula apenas, né? Uma pilha dessa, uma vesículazinha, é um dictiossomo. Nas células animais, nós encontramos o complexo de Golgi. Nas células vegetais, geralmente, somente os dictiossomos espalhados pelo citoplasma celular. Presente em células animais e nas células vegetais está sobre o dictiossomo espalhado pelo citoplasma, acabei de falar. Ausente nos procariontes, assim como todas as organelas, com exceção dos ribossomos. Geralmente localiza-se próximo ao núcleo e em células secretoras situa-se entre o núcleo e o ápice. Células secretoras, como eu comentei na aula, tem um formato piramidal, tem base larga, ápice estreito, tá? Também chamada de células acinosas, como presentes no pâncreas, na região secretora exócrina, tá? Do pâncreas, que é uma glândula mista. Funções do complexo de Golgi. Adiciona membranas, ou seja, empacota. Então, eu posso associar o complexo de Golgi na minha cidade a uma agência dos Correios ou a um porto responsável por exportações de substâncias, de produtos, né, de mercadorias. Algumas moléculas produzidas pelo retículo rugoso, como aquelas enzimas lisossômicas, algumas proteínas de membrana. Glicoproteínas, né, que vão atuar lá na membrana plasmática, enzimas digestivas também que vão ser eliminadas através da secreção. Realiza também a secreção, acabei de falar sobre isso, isto é, exporta para o meio extracelular substâncias úteis para o corpo. Por isso, o complexo de Golgi aparece em grande número nas células secretoras, como a do pâncreas, entre outras glândulas secretoras, tá? As vesículas proteicas saem do HAIR, do retículo rugoso, chegam até o complexo de Golgi pela face cis, que é aquela face que ela é voltada para o núcleo, a face interna, que é chamada face formativa. Aí elas vão atravessando camada por camada, dictiossomo por dictiossomo, que essa face é de intermediário de modificação, tá? E elas brotam da face oposta, chamada face trans ou de maturação. E a partir dali, elas se encaminham ou para virar um lisossomo ou para secreção no topo da célula, tá? Nos vegetais, o complexo de Golgi secreta glicoproteínas, como pectinas e hemicelulose, que vão fazer parte da lamela média, né? Vai ter aquela plaquinha no centro da célula para fusão dessas vesículas, para dar origem a uma citocinese centrífuga e dando origem à lamela média e depois, posteriormente, à produção da parede celular de cada uma das células vegetais novas. Ajuda a formar o vacúolo da célula vegetal à medida que as vesículas de secreção vão se fundindo, tá?
As últimas funções do complexo de Golgi seriam a atuação no acrossomo do espermatozoide, que é uma bolsinha, parece um chapéuzinho, que fica no topo da cabeça do espermatozoide. Lá naquele chapéu, naquele acrossomo, existe uma enzima chamada hialuronidase, que degrada ácido hialurônico, que é um dos principais componentes do colágeno. Isso faz com que a parede do óvulo se rompa e o espermatozoide consiga fecundar. Atua também na produção de lisossomos, juntamente com o retículo rugoso. Tá? O retículo rugoso produz as proteínas lisossomais. O complexo de Golgi embala o lisossomo com novas membranas, e aí ele está pronto para atuar. Tá? No próximo podcast vamos falar mais sobre lisossomos. Secreta mucina, que é muco, protetor da traqueia, do intestino, através das células caliciformes. O muco ele tem, né, uma pegada um pouco mais lipídica para fazer essa lubrificação e essa proteção de alguns órgãos do nosso corpo. Tudo bem, gente? Bom, é isso, tá? Vou ficar por aqui. Esse podcast foi mais curtinho, só para revisar essas funções das organelas. O próximo podcast nós finalizamos esse assunto, tá bom, gente? Grande abraço, aproveitem bastante os estudos. Um abração, um beijo e tchau, tchau para vocês.